Olá, tudo bem? Fernanda Ferraz falando. E eu tenho uma pergunta para fazer. Com que tipo de cavalo você se parece? Cavalo? Como assim, Fernanda, cavalo? Vamos lá. É o seguinte, todos nós, né, costumamos ter um perfil, uma personalidade. E a maioria das pessoas nem se dão conta de determinadas atitudes que passam a ter. Existem 4 perfis de cavalos. O primeiro cavalo, ele somente ao ouvir o som do chicote, ele já galopa muito rápido. O segundo cavalo, ele precisa sentir o chicote passando pelo pelo, ou seja, bem suavemente, para poder tomar uma decisão, para poder galopar. O terceiro cavalo, ele precisa sentir na carne, ou seja, ele precisa sentir a dor para poder galopar. E o quarto cavalo, ele precisa sentir a dor profundamente, ou seja, em maior intensidade. Ele só galopa depois que sente que o chicote foi até o osso. Então, todos nós, né, como pessoas, como empreendedores, nós temos determinadas atitudes que são movidas por fatores. O que eu quero chamar a sua atenção para hoje é justamente porque eu estou desenvolvendo um trabalho, né, um projeto sobre o comportamento humano nesse sentido, né, de ação e reação. Na sua vida, pondere, você como empreendedor ou pessoa, em que perfil você está? Será que você precisa somente ouvir o som do chicote para manter o seu estado em alerta e dizer não, é esse caminho que eu preciso, né? Eu preciso seguir por ele porque ele é o melhor para mim. Ou será que você somente vai perceber que precisa tomar uma decisão diferente, né, ou uma postura diferente somente quando chegar até o osso, ou seja, quando a dor for muito intensa? Então, eu justamente estou escrevendo sobre isso, sobre o comportamento humano em relação a vários fatores. Nós passamos muito tempo concentrados em resultados, né? Queremos os resultados, mas muitas vezes nós não temos a percepção que deveria quanto ao que eu estou fazendo com relação ao que está me bloqueando, me parando, me impedindo e o que eu estou fazendo em relação ao meu progresso. Então, eu costumo dizer assim, por exemplo, geralmente, né, principalmente quem trabalha muito e a população no geral trabalha demais atualmente, esquece de um fator fundamental, que é a saúde. A gente costuma protelar, ir ao médico, fazer exames, às vezes vai até ao médico, aí de repente não faz os exames pelo simples motivo de dizer, eu não tive tempo, esqueci, tive que remarcar, tive uma reunião mais urgente e acaba deixando isso para depois. E mesmo indo ao médico, a gente deixa de fazer os exames por conta disso, nessa sobrecarga e a gente achar sempre que o trabalho, né, e isso tá em primeiro lugar. E aí a gente esquece um pouquinho da saúde. E aí a gente muitas vezes, eu tô falando da maioria, tá? Muitas vezes a gente só vai para o médico efetivamente, ou para vários médicos, né? E faz exames, por exemplo, só depois que é constatada uma doença, em que, né, talvez não tenha um tratamento tão efetivo ou uma cura efetiva. Mas o principal culpado quem foi? Você, né? É quando a gente realmente protela coisas que são importantes para a nossa vida. Então, eu costumo dizer assim, não é para deixar para depois. Isso se pode se equiparar à conduta de uma empresa. Não é empurrar com a barriga ou esperar que simplesmente as coisas aconteçam, porque o fluxo natural não é assim, né? As coisas não acontecem por acaso. Existe uma conexão de ações e reações, ações e consequências. Então, em todas as coisas que nós fazemos, existe uma reação. Então, a sua postura, a sua conduta, será que está sendo realmente condizente com o que é esperado ou com o que é desejável? Entende? Quando a gente fala em clientes, quando nós falamos
Quando eu coloco nós, eu gosto muito de usar nós, porque eu quero que você também seja participativo nas minhas indagações, tá? E por isso que eu generalizo, né? Eu coloco os nós e não falo só eu ou você. Então, quando nós nos questionamos sobre essas questões, se estamos ou não corretos e indo pelo lado certo, é uma forma de você entender quais são os processos que estão te bloqueando, quais são os processos que podem ser melhorados e o que é preciso fazer. Porque às vezes a pessoa não tem uma visão real do que está acontecendo, ela suspeita. Mas se ela só se dá conta ou toma uma atitude quando o chicote bate no osso ou na carne, às vezes é um pouco tarde, às vezes pode ser um pouco tarde, entendeu? Para resolver uma questão ou até para evitar uma questão que poderia ser evitada se a sua conduta fosse diferente. Então, o que eu quero dizer de forma geral aqui, não vou demorar porque preciso voltar, né, aos trabalhos, é que independente de qual seja o seu objetivo, né, o seu desejo de progresso, de progressão, analise. Se for na saúde, ok. Se for na vida profissional, ok. Se for com os relacionamentos interpessoais, ok. Mas analise. Você precisa tomar uma atitude somente quando o chicote bater na carne e no osso? Ou a sua decisão precisa ser direcionada e bem posicionada como uma forma de prevenir problemas, ok? Então, que cavalo é você? É aquele que, ao ouvir o som do chicote, já galopa com toda a força porque entende que você precisa realmente tomar uma decisão sábia, positiva? Ou você é aquele que só espera realmente as coisas, né, acontecerem quando já está de uma forma que é até muito mais complicada de trabalhar ou de resolver para tomar uma decisão? Pense nisso. Um grande abraço, Fernanda Ferraz. Tchau, tchau.